Capítulo 6 do livro Cura-te a ti mesmo, escrito pelo Dr. Eduardo Bach. E agora, queridos irmãos e irmãs, quando compreendemos que o amor e a unidade são as grandes bases de nossa criação, que somos filhos do amor divino e que a eterna vitória sobre todos os erros e sofrimentos dá-se mediante o carinho e o amor, quando nos damos conta de que tudo isso, como pode haver lugar nesse quadro tão formoso para a prática da vivissecção e do transplante de glândulas animais. Somos ainda tão primitivos, tão pagãos, a ponto de acreditarmos que o sacrifício de animais escaparemos às consequências de nossos erros e fraquezas? Há cerca de 2.500 anos, o Senhor Buda revelou ao mundo a iniquidade que é o sacrifício de criaturas inferiores. A humanidade já contraiu uma dívida muito grande para com os animais que torturou e exterminou. E longe de obter benefícios com essas práticas desumanas, trouxe apenas danos e prejuízos para ambos os reinos, humano e animal. Quão longe estamos, nós, os ocidentais, dos nobres ideais da Mãe Índia, dos velhos tempos, quando o amor pelas criaturas da terra era tão grande que os homens eram ensinados e treinados para curar as enfermidades e feridas, não somente dos animais, mas também das aves. Ademais, havia grandes santuários para todos os tipos de vida, e tão avessas eram as pessoas a ferir uma criatura inferior que se negavam a dar assistência médica a um caçador enfermo, se ele não jurasse abandonar a prática da caça. Não reprovemos os homens que praticam a vivissecação, pois muitos deles estão trabalhando animados por princípios verdadeiramente humanitários, esperando e se esforçando para encontrar alívio para o sofrimento humano. Suas intenções são bastante boas, mas sua sabedoria é pobre e pouco compreendem do sentido da vida. Só o motivo por melhorar que seja não basta, deve vir acompanhado de sabedoria e conhecimento. Do horror da magia negra, associado com transplante de glândulas, nem mesmo falaremos. Só imploramos a todo ser humano que os evite como algo 10.000 vezes pior que uma praga, pois é um pecado contra Deus, contra os homens e contra os animais. Exceto por uma ou duas coisas, não há objetivo em nos ocuparmos dos fracassos da medicina moderna. Demolir é inútil quando não se reconstrói um edifício melhor. E como na medicina já se estabeleceram as bases de uma edificação mais nova, empenhamo-nos em acrescentar 1 ou 2 tijolos a esse templo. Tampouco pode ser de valor uma crítica negativa da profissão, é o sistema que está fundamentalmente equivocado, não os homens, pois é um sistema pelo qual o médico, por razões unicamente econômicas, não tem tempo para ministrar um tratamento tranquilo e sossegado, nem oportunidade para pensar e meditar adequadamente o que deveria ser a herança dos que devotam sua vida a assistir doentes. Como diz Paracelso, o médico sábio atende a 5 e não a 15 pacientes num dia. Ideal impraticável em nossa época para um médico comum. A aurora de uma arte de curar mais nova e melhor paira sobre nós. Há 100 anos, a homeopatia de Hahnemann foi o primeiro raio de luz matinal, depois de um longo período de trevas, e pode desempenhar um grande papel na medicina do futuro. Ademais, a atenção que se está dispensando no presente momento à melhoria da qualidade de vida e ao estabelecimento de uma dieta mais pura é um progresso rumo à prevenção da doença.
A esses movimentos que pretendem levar ao conhecimento das pessoas tanto a relação que existe entre os fracassos espirituais e a enfermidade, bem como a cura que se pode obter através do aprimoramento da mente, estão apontando o caminho por onde devemos seguir rumo à luz de um novo dia, em cujo brilho a escuridão da enfermidade desaparecerá. Lembremos que a enfermidade é um inimigo comum e que cada um de nós que domine um fragmento dela está, por isso mesmo, ajudando não só a si próprio, mas a toda a humanidade. Há que se despender alguma quantidade de energia bem definida antes que a vitória se complete. Todos juntos e cada um de nós devemos lutar para alcançar esse resultado. E os que são maiores e mais fortes não só terão de cumprir sua parte na empresa, como também ajudar materialmente seus irmãos mais fracos. Obviamente, o primeiro meio de se evitar a propagação e o aumento da doença é deixarmos de cometer ações que ampliem o seu poder. O segundo, suprimir a nossa natureza, os próprios defeitos que consentiriam invasões subsequentes. Conseguir isso significaria, na verdade, a vitória. Então, tendo alcançado a liberdade, podemos ajudar os outros. E isso não é tão difícil como pode parecer à primeira vista. Estamos apenas destinados a dar o melhor de nós e sabemos que todos nós podemos fazê-lo sempre que dermos ouvidos aos desígnios da nossa alma. A vida não nos exige sacrifícios inimagináveis. Pede-nos para que façamos a jornada com alegria no coração e que sejamos uma bênção quantos nos rodeiam, de forma que, se deixarmos o mundo pouquinho melhor do que era antes da nossa vista, teremos feito o nosso trabalho. Os ensinamentos das religiões, se interpretados devidamente, pedem a todos nós para abandonar tudo e seguir-me. Isso significa que nos entreguemos inteiramente às exigências de nosso eu superior, mas não como alguns imaginam, e abandonemos o lar e o conforto, o amor e o luxo. A verdade está muito distante disso. O príncipe de um reino, com todas as glórias do palácio, pode ser um enviado de Deus, uma autêntica bênção para o seu povo e para o seu país e até mesmo para o mundo. Quanto se haveria de perder esse príncipe, imaginasse que seu dever era de enclausurar-se no monastério. As obrigações da vida, em todos os ramos, desde o mais baixo ao mais alto, têm de ser cumpridas, e o divino guia de todos os nossos destinos sabe que possa colocar-nos o nosso bem, tudo o que se espera que começamos é cumprir esse dever com esmero e alegria. Há santos nos bancos de uma fábrica e nas salas das folhas de um navio, quando em meio dos dignitários das comunidades religiosas. A nenhum de nós essa terra se pede que façamos mais do que está ao nosso alcance fazer. E se nos esforçarmos para obter o melhor de nós próprios, guiados sempre por nosso eu superior, a saúde e a felicidade nos serão possíveis. Durante a maior parte dos 2 últimos milênios, a civilização ocidental tem atrapalhado uma era de intenso materialismo e muito se perdeu da consciência do lado espiritual da nossa natureza e da nossa existência na atitude mental de colocar acima das verdadeiras coisas da vida as posses materiais, as ambições, os desejos e os prazeres mundanos. O real motivo da existência do homem na Terra tem sido obliterado por sua ansiedade em obter de sua encarnação apenas bens terrenos. É uma época em que a vida tem sido muito difícil devido à falta de verdadeiro consolo, incentivo e estímulo.
os quais supõem uma consciência de coisas mais importantes que a deste mundo. Durante os últimos séculos, as religiões têm se revelado muito às pessoas antes mesmo das lendas, que nada têm que ver com suas vidas, do que com a essência de sua existência. A verdadeira natureza do nosso eu superior, o conhecimento de uma vida anterior e de outra posterior à parte atual, tem significado muito pouco para nós, em vez de se constituírem nossos guias e motivos de todas as nossas ações. Temos posto de lado as grandes coisas e tentado fazer a vida o mais confortável possível, retirando de todas as nossas mentes o suprafísico e nos subordinado aos prazeres terrenos para compensar nossas provações. Assim, a posição social, a classe, a riqueza e as posses materiais tornam-se a meta deste século. Como tudo isso é passageiro e só pode ser obtido e conservado à base de muita ansiedade e concentração em coisas materiais, assim também a paz interior e felicidade das gerações passadas tem permanecido infinitamente abaixo do que se espera para a humanidade. A verdadeira paz da alma e da mente está conosco quando progredimos espiritualmente. Isso não pode ser obtido somente com o acúmulo de riquezas, por maiores que elas sejam. Com os tempos estão mudando e há muitos indícios de que essa civilização tem começado a passar da idade do puro materialismo à da vontade de se alcançar as realidades e verdades do universo. O interesse geral e rapidamente crescente pelo conhecimento das verdades suprafísicas do homem se verifica um número cada vez maior do que desejam informações sobre a existência antes e depois dessa vida. A descoberta de métodos para se superar a doença por meios espirituais e pela fé. A busca de antigos ensinamentos e da sabedoria oriental, tudo isso é sinal de que nossos contemporâneos começaram a vislumbrar a realidade das coisas. Assim, quando chegamos ao problema da cura, compreendemos também que este deve pôr-se à altura dos tempos e substituir seus métodos, baseados no materialismo grosseiro, por recursos de uma ciência fundamentada nas realidades da verdade e regida pelas mesmas leis divinas que governam nossas naturezas. A cura passará do âmbito dos métodos físicos do tratamento do corpo físico para a cura mental e espiritual, que, restabelecendo a harmonia entre a mente e a alma, é capaz de erradicar a causa principal da doença e, a partir disso, permitir a utilização dos meios físicos como possam ser necessários para completar a cura do corpo. Contando que a profissão médica compreenda esses fatos e avance com o crescimento espiritual das pessoas, é bem possível que a arte da cura possa passar das mãos das comunidades religiosas às dos curadores natos que existem em toda geração, mas que ainda têm vivido mais ou menos ignorados, impedidos pelos ortodoxos de seguir sua vocação natural. Assim, o médico do futuro terá dois objetivos principais. O primeiro será o de ajudar o paciente a alcançar um conhecimento de si mesmo e apontar-lhe os erros fundamentais que ele possa estar cometendo, as deficiências de seu caráter que ele teria de corrigir e os defeitos de sua natureza que têm que ser erradicados e substituídos por virtudes correspondentes. Esse médico terá de ser um grande estudioso das leis que governam a humanidade e que a própria natureza humana, de modo que possa reconhecer em todos os que a ele acorrem os elementos que estão causando conflito entre a alma e a personalidade. Tem de ser capaz de aconselhar o paciente de como restabelecer melhor a harmonia requerida, que ações contra a unidade devem deixar de praticar e que virtudes necessárias devem desenvolver para eliminar seus defeitos.
Cada caso necessitará de um minucioso estudo e só os que dedicaram grande parte de sua vida ao conhecimento da humanidade, em cujos corações arde a vontade de ajudar, serão capazes de empreender com sucesso essa gloriosa e divina obra em favor da humanidade. Abrir os olhos daqueles que sofrem, iluminá-lo quanto à razão de sua existência, inspirar-lhe esperança, consolo e fé que lhe capacitem dominar sua enfermidade. O segundo dever do médico será ministrar os remédios que ajudem o corpo físico a recobrar a força, auxiliem a mente a serenar-se, ampliem seu panorama e sua luta pela perfeição, trazendo assim paz e harmonia para toda a personalidade. Pela luta da perfeição, trazendo assim paz e harmonia para toda a personalidade. Tais remédios existem na natureza e foram colocados aqui pela graça do Divino Criador, para a cura e o conforto da humanidade. Alguns desses são conhecidos e outros estão sendo procurados atualmente pelos médicos nas diferentes partes do mundo, principalmente na nossa mãe Índia. E não há dúvida de que quando tais pesquisas forem mais desenvolvidas, recuperaremos grande parte do conhecimento adquirido há mais de 2000 anos e o curador do futuro terá à sua disposição os remédios naturais e maravilhosos que foram dados ao homem para aliviá-lo da doença. Assim, o extermínio da enfermidade dependerá de que a humanidade descubra a verdade das leis inalteráveis do nosso universo e de que se adapte com humildade e obediência a essas leis, estabelecendo assim a paz com a sua alma e adquirindo a verdadeira alegria e a felicidade da vida. E a parte que caberá ao médico será ajudar alguém que esteja sofrendo a conhecer essa verdade, indicar-lhe os meios pelos quais poderá conseguir a harmonia, inspirá-lo com a fé em sua divindade, que a tudo pode vencer, e ministrar remédios físicos tais que o ajudem a harmonizar sua personalidade e a curar seu corpo. Capítulo 6 do livro Cura-te a ti mesmo, da autoria de Dr. Eduard Bach.